E aí, galera, tudo tranquilo com vocês? Bem, nessa aula nós vamos exercitar um pouquinho, tá? Fazer alguns exercícios, 5 questõezinhas a respeito de propriedades periódicas, tá? Então bora lá. Aqui, ó, quinta questão, lembrando que na aula da resolução de exercícios sobre tabela periódica, tá? Classificação periódica dos elementos, nós fizemos 4 questões, tá? Então essa daqui, dando continuidade, é a quinta questão. Com relação às propriedades periódicas, é correto afirmar que, no mesmo período, os não metais, quando comparado aos metais, então ele tá fazendo uma comparação aí dos metais com os não metais, tá? Em um período. Letra A, são menos eletronegativos e têm menores raios atômicos. Galera, certo ou errado? Ah, então ele afirma que os não metais são menos eletronegativos. Não, galera. A eletronegatividade, como é que a tendência periódica dela na tabela? Ela aumenta nos períodos da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então os elementos mais eletronegativos são os não metais, tá? Então descarta a letra A. Letra B, são mais eletronegativos do que os metais, perfeito, tá? Tudo bem até aqui, os metais eles têm tendência a ter maior eletropositividade. E tem menores raios atômicos. Perfeito, galera. Como é que aumenta o raio atômico nos períodos? Lembrando que ele está falando dos períodos. Aumenta da direita para a esquerda, beleza? Então, a direita quem tem menor raio atômico, que são os não metais. Perfeito. Letra B de bola. Perfeito. Qual é o erro da letra C, professor? São menos eletronegativos? Já falamos que eles são mais eletronegativos. Letra D. Tem maiores raios atômicos? Não, eles têm menores raios atômicos. Letra E. Tem menores raios atômicos? Perfeito, tudo bem até aqui. E menores energia de ionização? Não, gente. Energia de ionização ela varia também igual a eletronegatividade, igual a eletroafinidade, tá? Então ela varia da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nas famílias, beleza? Então a alternativa correta, a letra B. Bora lá para a sexta questão, tá? Uma questãozinha um pouquinho maior, tá? Então olha só, a história da maioria dos municípios gaúchos coincide com a chegada dos primeiros portugueses, alemães, italianos e de outros povos. No entanto, através dos vestígios materiais encontrados nas pesquisas arqueológicas, sabemos que outros povos anteriores aos citados protagonizaram a nossa história. Diante da relevância do contexto e da vontade de valorizar o nosso povo nativo, o índio foi selecionada a área temática cultura e as questões foram construídas com base na obra Os Primeiros Habitantes do Rio Grande do Sul. Tá? Os habitantes dos Cerritos, com o tempo, foram aprendendo a plantar e a moldar potes de barro cozido. A argila na qual foram feitos os potes tem como constituinte principal o silicato de alumínio hidratado. Em relação aos elementos alumínio e silício, analise as seguintes afirmativas. Primeira, ambos são classificados como elementos representativos. Tá? Galera, o alumínio ele é um metal da família 3A da tabela periódica, certo? Da família 3A. O silício, ele está na família do carbono, tá? Família 4A, beleza? Ele está na família do carbono, então é a família 4A, tá? Ele está logo abaixo do carbono, tá? Ele está logo abaixo do carbono. E o alumínio é o primeiro elemento aí da família 3A. Então, olha só. Ambos são elementos representativos? Beleza. Se eles fazem parte da família A, tá? 3A e 4A, logo eles são elementos representativos. Primeira afirmativa está correta. Segunda, o alumínio possui 3 elétrons na camada de valência. Bora analisar aqui, vai lá. Nessa questão, ele não deu o número atômico do alumínio, mas com certeza ele deve ter dado uma tabela periódica, tá? Porque não é obrigado tu saber o número atômico. O número atômico do alumínio, bebê, é 13. Tá? Pessoal, como é que ficaria a distribuição eletrônica aqui do alumínio? 1s2, ele tem 3 elétrons. 2s2, 2p6, até aqui tem 10 elétrons. 6 com 2, 8, 8 com 2, 10. Aí, 3s2, beleza, tem 12, falta 1. 3p1, beleza. Terminou em p, ele faz parte da família o quê? A. A camada de valência aqui, bebê, qual é a camada de valência aqui? Olha para cá.
3s2 e 3p1. Essa é a camada de valência. Quantos elétrons tem na camada de valência? 3 elétrons. Então ele faz parte da família 3A. Aqui, ó, ele está em qual período da tabela? Terceiro período. Beleza. Então esse cara tem 3 elétrons na camada de valência, ó. 2 mais 1, 3. Perfeito. A segunda afirmativa está correta. Terceira, o raio atômico do silício é maior que o do alumínio, pois o silício possui mais elétrons na camada de valência que o alumínio. Galera, não, tá? Apesar do silício apresentar, neste caso aqui, mais elétrons na camada de valência, isso não torna justificativa dele ser o quê? Maior do que o alumínio, tá? Ele, na verdade, ele é menor que o alumínio, tá? Beleza? Tranquilão, a terceira está errada. Alternativa, letra D de dado. Beleza, perfeito. 1 e 2 apenas. Dando continuidade. Sétima questão. Consultando a tabela periódica, assinale a opção em que os átomos a seguir estejam apresentados em ordem crescente de eletronegatividade. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e o alumínio. Vê que assim, ó. Então te liga só. Aqui uma tabela periódica. Olha só onde estão esses elementos. O boro, família 3A. Carbono, família 4A. Nitrogênio, família 5A. 5A. Bem aqui assim, oxigênio, família 6A. E o alumínio tá aqui, olha, na mesma família do boro, lá embaixo, família 3A. Aí ele quer que coloque esses elementos em ordem crescente de eletronegatividade. Olha só, boro, carbono, nitrogênio e oxigênio, eles estão no mesmo período. Então, nesse sentido aqui, olha, da direita para a esquerda aumenta a eletronegatividade. Então nós teríamos aqui, como professor, o boro apresenta, o oxigênio apresenta a maior eletronegatividade que o nitrogênio maior que o carbono maior que o boro. Professor, agora ficou boro e alumínio na mesma família. Como é que aumenta aí a eletronegatividade? Aumenta de baixo para cima. Então o boro apresenta o quê? Maior eletronegatividade que o alumínio. Por último, aí nós temos o alumínio. Beleza? Então a alternativa correta aí seria a letra C. Oxigênio maior que o nitrogênio maior que o carbono maior que o boro e por último aí o alumínio. Beleza? Tranquilão nessa questão. Oitava questão. Veja as configurações eletrônicas de átomos de 4 elementos químicos no seu estado fundamental, no estado de menor energia. Então te liga só. O primeiro, ele dá aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto, dá a distribuição eletrônica. Ele fala assim, é incorreto afirmar que. Então ele quer a alternativa o quê? Errada. Letra A. O átomo 1 pertence à família dos gases nobres. Bora verificar? Bora ver se ele apresenta 8 elétrons na camada de valência? Então aqui, o átomo 1. Galera, aqui ó, camada de valência 3s2 e 3p6. 6 mais 2, 8 elétrons. Beleza. Esse cara aqui é um gás nobre. Perfeito. Gás nobre. Tá correto. Ele quer a incorreta. Letra B. A perda de 2 elétrons pelo átomo 2, 2 elétrons pelo átomo 2, leva à formação do cátion magnésio 2+. Primeiro, galera, nessa questão, com certeza ele deve ter dado lá a tabela periódica. Então, que se eu somar a quantidade de elétrons, vai me dar lá o número atômico, tá? Uma vez que eles estão no estado fundamental. Então, segundo, 2 com 2, 4 com 6, 10 com 2, 12. Então, esse cara aí é o magnésio, número atômico 12. Então, se ele perder 2 elétrons, ele vai se transformar em magnésio 2+. Tá correto. Ele quer a incorreta. Letra C. O átomo 3 possui 4 níveis de energia. Bora ver? Aqui, ó. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível. K, L, M, N. Perfeito, tá correto. Letra D. O átomo 4 é um metal da família 6A. Tá? Galera, primeiro, família 6A, eu não tenho metal lá. Grupo 16, família 6A, tá? É a família dos calcogênios, são não metais. Tá? E aqui está falando que é um metal. Tá? Nem olha para essa questão, essa afirmativa. Letra E. O átomo 4 pertence à família 7A, tá? É A maiúsculo, ou grupo 17. Então bora ver se ele pertence realmente à família 7A. Camada de valência dele, aqui ó, 3s2 e 3p5. Somos Opa, terminou em P, então faz parte da família A. Somos elétrons da camada de valência, 5 mais 2, 7. Então esse cara aí tá na família o quê? 7A. Perfeito. Bem tranquilão, né? Show de bola. Então a afirmativa correta, olha lá,
tá? Opa, na verdade ele quer a incorreta, certo? Ah, tá, perfeito. Tá? Então a letra D, beleza? Letra D. A letra E tá correta. Já ia vacilando aqui, ó. Ah, ele quer a incorreta. A incorreta é a letra D, tá? Porque o átomo 4 é um não metal. Beleza. Então olha só. Nona questão. O elétron mais energético de um determinado átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de números quânticos, tá? Então lembra lá que o elétron mais energético, que é o elétron diferenciador, é onde termina a distribuição conforme o diagrama de Linus Pauling, tá? Então é o último elétron que entra no subnível. Então número quântico principal, tá? 5, parou em 5. L igual a 0, nós temos o subnível S. Aqui M, se L é igual a 0, M é igual a 0. ML igual a 0. Número quântico de spin, menos meio, tá? Aí ele fala assim, determine respectivamente a família e o período desse elemento, considerando que o primeiro elétron a ocupar o orbital possui número quântico de spin igual a menos meio. Então o primeiro elétron é menos meio, aqui o número quântico de spin é menos meio, quer dizer que esse subnível tem um elétron. Tá? Se fosse mais meio, aí sim ele teria 2 elétrons, beleza? Então bora ver o que vem antes dele, tá? Na verdade, nem precisaria fazer isso, esse babado todo. Tá? Esse carinha aqui, olha, se a distribuição eletrônica terminou aí nele, tá? Bora ver em qual família ou período ele ficaria, tá? Aqui ele tá o quê? No quinto período. Família o quê? Opa, S1. Terminou em S, família A. Um elétron, família 1A. Então esse cara tá, letra A, na família 1A, no quinto período. Beleza, correta é a letra A, tá? Tranquilo? Bem molezinha, né? Essa questão aí. Bora lá, última questão. Considerando as propriedades periódicas, indique a alternativa correta, tá? Letra A. Para elementos de um mesmo período, a primeira energia de ionização é sempre maior que a segunda. Galera, o que é que nós falamos sobre energia de ionização? Se ele perder 3 elétrons, um átomo, a terceira energia de ionização ela vai ser maior que a segunda, que ela vai ser maior que a primeira. E aqui ele está falando o contrário, tá? Então descarta a letra A. Letra B. Com o aumento do número de camadas, o raio atômico em um mesmo grupo diminui. Então, na família. Então, se for aumentado o número de camadas, nesse sentido aqui, ó, de cima para baixo, o raio atômico, ele vai aumentar ou vai diminuir? Galera, ele aumenta e não diminui, certo? Letra C. Para íons de elementos representativos, tá? Família A, o número do grupo coincide com o número de elétrons que o átomo possui no último nível. Galera, claro que não. Isso é para átomo no estado fundamental e não íon, beleza? Letra D. Os elementos com caráter metálico acentuado possuem grande afinidade eletrônica. Não, galera. A afinidade eletrônica ela varia igual à eletronegatividade, da esquerda para a direita nos períodos e nas famílias de baixo para cima, tá? Então os caras metálicos, eles têm eletropositividade, uma alta eletropositividade e não alta eletronegatividade, beleza? Sobrou a letra E. Para elementos de um mesmo grupo, de uma mesma família, de uma mesma coluna da tabela periódica, a eletropositividade aumenta com o aumento do número atômico. Então, numa família, tá? Numa família, como é que aumenta a eletropositividade? Parecido com o raio atômico, né? De cima para baixo. Então, de cima para baixo, tá? Nesse sentido, aumenta o número atômico, aumentando aí a eletropositividade. Beleza? Lembrando lá que o elemento que apresenta maior eletropositividade, maior raio atômico é quem? O frâncio. Beleza? Galera, vamos ver a alternativa correta aí. Nós temos a letra E. Beleza? Galera, tranquilão essas questões. Espero que vocês tenham gostado da aula. Abração para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.